Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Convido você a ficar de pé, por gentileza, para nós darmos início à nossa EBD deste domingo, para a glória de Deus. Senhor Deus amado, Pai eterno, nós estamos nesta manhã reunidos em Tua santa presença, e fazemos isso confiados no nome de Jesus Cristo. Nós nos achegamos a Ti, Deus, não confiados em nossas próprias boas obras, em nossa própria santidade, em nossa própria justiça, mas achegamos a Ti confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por mais um domingo de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que nós, ó Deus, possamos nos reunir nesta manhã em Tua presença para poder Te cultuar, ó Deus. Neste momento nós iremos ler, meditar na Tua palavra. Pedimos ao Espírito do Senhor, Ele que é o nosso ensinador, Ele que nos ensina todas as coisas, que nesta manhã Ele seja o nosso mestre, que Ele possa nos ensinar a Tua palavra, que Ele possa, Deus, desvendar os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, que Ele ilumine as nossas mentes, nos dando compreensão da Tua palavra, que Ele abra os nossos corações para receber a Tua palavra com fé genuína, meu Pai. Nesta manhã, sim, nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa total dependência do Espírito do Senhor, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ti, Senhor, seja a glória, hoje e eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo acerca dos 5 pontos do calvinismo. Na EBD de semana passada, o nosso pastor Rony falou sobre a eleição incondicional. E aí que bênção é poder conhecer essa doutrina, né? E assim, só para recapitular, a eleição incondicional ela é muito clara, né? O próprio nome já diz, Deus escolhe incondicionalmente. A eleição de Deus daqueles que hão de herdar a salvação, ela não é feita baseada em alguma condição em nós, em alguma qualificação em nós, em algum mérito próprio, em alguma justiça própria, mas ela é incondicional. Deus, por sua livre graça, escolhe aqueles a quem Ele deseja salvar. E hoje nós iremos entrar no terceiro ponto do calvinismo, que é graça irresistível, que também pode ser conhecido como o chamado eficaz ou vocação eficaz. Então, se vocês ouvirem, né, esses termos, chamado eficaz, vocação eficaz e graça irresistível, são nomes, são termos utilizados para a mesma doutrina. E a doutrina da graça irresistível, ela significa que Deus, em sua soberania, Ele é poderoso para vencer toda resistência humana que impeça a salvação. Em outras palavras, nós podemos dizer que quando Deus escolhe salvar alguém, isso de fato acontece, pois a manifestação da graça salvífica na vida do eleito, ela é irresistível. Eu vou ler esse segundo trecho para poder dar bastante ênfase num ponto. Em outras palavras, quando Deus escolhe salvar alguém, a segunda parte ali, isso de fato acontece, pois a manifestação da graça salvífica na vida do eleito, ela é irresistível. Então vejam aqui que eu mencionei uma condição importante.
para que a graça salvífica seja irresistível na vida do eleito, né? Então, de início nós já percebemos que a graça irresistível, ela é uma doutrina que se encontra ligada à doutrina da eleição incondicional. Então, o que nós vamos perceber durante essas aulas é exatamente isso, que os 5 pontos da salvação, eles são interligados, um puxa o outro, eles possuem uma conexão que confirma a veracidade da obra da salvação. E nós veremos isso ao longo das nossas aulas aqui. Abram aí Salmo 115, verso 3, por favor. Eu projetei aqui, mas é bom que os irmãos também abram e leiam na própria Bíblia. E aí nós vamos ler aqui alguns versos onde os autores bíblicos expressam a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder, a autoridade absolutos de Deus em todas as coisas que Ele faz. No Salmo 115, no verso 3, diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. É muito interessante, né, nós analisarmos esses versículos, porque ele traz para nós uma das coisas também que em outra oportunidade nós podemos estudar acerca da transcendência de Deus, de que Deus, ele não é ser humano, ele não é criatura, ele é criador, e na sua condição de criador, de um ser eterno, um ser incriado, um ser soberano, ele se encontra acima da sua criação. Por isso que o salmista destaca: o nosso Deus está nos céus, onde ele reina, onde ele governa, onde ele dali dá os seus decretos. E pode fazer tudo o que lhe agrada. Então Deus é esse ser todo-poderoso, Deus soberano, que pode fazer tudo aquilo que Ele deseja. Mais um verso, Isaías 43, verso 13. É um verso muito conhecido, onde diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Mais uma vez, nós temos aqui também um conceito acerca do ser de Deus. Antes que houvesse dia, ou antes que houvesse tempo, temporalidade, eu era. Deus, sendo um ser eterno, ele é um ser que é. Ele não possui existência, ele não possui início, ele não possui fim. Ele é um ser que é. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque ele, sendo o Criador de todas as coisas, de toda a raça humana, ele possui todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade sobre todos. E finaliza: agindo eu, quem o impedirá? Então nós já temos aqui no final desse verso uma confirmação acerca de que quando Deus intenta alguma coisa, quando Deus propõe alguma ação, dá algum decreto, age de alguma maneira, isso de fato acontece. O plano de Deus, o propósito de Deus, os decretos de Deus, eles nunca são frustrados. Mais um, Isaías 46, verso 9 a 11. Nós estamos lendo esses versos exatamente para nos ajudar a compreender acerca da graça irresistível, que eu vou falar mais para frente. Isaías 46, de 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho,
Eu o disse, eu também cumprirei. Tomei este propósito e também o executarei. Mais um trecho que nos confirma de que o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado. Quando Deus age, quando Deus manifesta o seu poder, as coisas de fato acontecem como ele determinou. Mais um, Isaías 48, verso 3. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Mais um verso confirmando aqui para nós acerca do poder de Deus. Então aqui, reforçando, eu coloquei, a graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de sobrepujar ou de vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo Jesus para que possamos ser salvos. Então aqui nós temos também, nós percebemos que a graça irresistível, ela age a partir do entendimento da doutrina da depravação total, que foi a primeira que nós vimos aqui. Então é importante que, para entendermos acerca da graça irresistível, nós compreendamos também a doutrina da depravação total. Se nossa doutrina da depravação total é verdadeira, não poderia existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se nós temos o entendimento, conforme aprendemos na doutrina da depravação total, que o ser humano nasce morto espiritualmente, morto em pecado, então nós precisamos compreender que ele, nessa condição, ele é totalmente incapaz de ter alguma reação que o leve a ser salvo, alguma reação de clamar a Deus, alguma reação de crer em Deus, de querer crer em Deus. Por isso, então, nós precisamos compreender que a graça irresistível, ela significa que Deus, manifestando essa graça na vida do pecador morto em pecados, o capacita a de fato responder, e essa é uma resposta positiva à graça salvífica. É importante frisar bem isso. Sempre que a graça salvífica se manifestar na vida do eleito, ela vai de fato cumprir o propósito, que é o quê? Regenerá-lo, justificá-lo e depois seguir com todo o processo da salvação que nós veremos mais à frente. Vamos agora abrir em João, capítulo 6, verso de número 44, onde diz assim, aqui palavras do próprio Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse verso, ele é fundamental para nós compreendermos a graça irresistível. Percebam a ênfase que o Senhor Jesus dá. Ninguém pode vir a mim. Não há ninguém, humanamente falando, que possua a capacidade de ir a Cristo. E o que significa ir a Cristo? Não é simplesmente andar até a direção de Jesus. Ir a Cristo significa atender ao seu chamado com arrependimento e com fé. Ninguém é capaz de produzir fé de si próprio, nem arrependimento de si próprio, a não ser que o Pai, que foi quem enviou Jesus, conceda isso ao pecador. E ele finaliza, e eu ressuscitarei no último dia. Nós podemos perceber, como que a ideia
da graça irresistível na vida do eleito, ela é algo que vai confirmar todos os demais passos desse processo da salvação. Ou seja, aquele que recebe a graça salvífica, ele vai viver todas as etapas do processo da salvação até, por fim, ser ressuscitado naquele último dia, que corresponde à glorificação. E aí, eu gostaria que nós fizéssemos um exercício de reflexão nesse momento. Nós sabemos que haverá um dia que o Senhor Jesus retornará, Ele se manifestará a segunda vez em sua glória, e nesse dia haverá o que nós chamamos de juízo final, ou julgamento do grande trono branco. E naquele grande dia, nós sabemos que toda a raça humana se apresentará perante o Senhor Jesus, entronizado como o juiz pronto para julgar. E numa situação assim, supondo que o Senhor Jesus perguntasse para você, perguntasse para mim, por que você creu em mim? Por que você me escolheu? Pense, que tipo de resposta que você daria se o Senhor Jesus te perguntasse, por que você creu em mim? Por que você me escolheu? A única resposta plausível, aceitável para aquele que realmente recebeu a graça salvífica é dizer, por tua graça. Eu criei em ti por tua graça. Eu respondi ao chamado do Evangelho por tua graça. A compreensão correta da graça de Deus, que é irresistível, ela tira de mim e de você, ela tira do ser humano o mérito, o merecimento, qualquer glória, qualquer menção em querer arrogar para si a ideia de que eu produzi a minha própria salvação. Porque a salvação, do início ao fim, ela é uma obra de Deus. E essa doutrina da graça irresistível, assim como todas as outras, ela está em conformidade com um dos princípios que a reforma protestante resgatou, que é o de somente glória a Deus. A partir do momento que o ser humano possa arrogar para si, exigir para si algum mérito, algum poder, algum benefício, que ele possa dizer, eu produzi a minha salvação, eu quis ser salvo, eu amei primeiro, eu desejei primeiro, isso fere o princípio de glória somente a Deus. Então a doutrina da graça irresistível, ela está em conformidade com as demais doutrinas bíblicas de que toda glória em qualquer situação deve ser dada somente a Deus. Vamos entrar aqui em alguns estudos de caso. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Vamos lá, Evangelho de João. Nós vamos aqui analisar situações bíblicas que vão nos ajudar a compreender a ação da graça irresistível. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 60. Só para poder contextualizar os irmãos, antes do verso 60, houve uma disputa entre Jesus e um grupo de judeus. E aí, diante dessa disputa e de algumas coisas que o Senhor Jesus falou aos judeus, alguns dos seguidores de Jesus ficaram assim escandalizados. E aí vamos ler aqui, Evangelho de João, capítulo 6, verso 60 em diante, diz:
Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. É muito interessante nós percebermos, né? Jesus ali naquele contexto, na sua vida, durante a sua peregrinação na terra, durante o seu momento ali de mestre, muitas pessoas se aproximaram dele. Muitas pessoas, por curiosidade, foram até ele, seguiram ele por um instante, mas muitos, diante de alguma palavra específica, diante de algum ensinamento específico, eles se escandalizavam. E, por causa disso, eles acabavam deixando o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, sendo Deus mesmo em carne humana, ele sabia quais eram aqueles que de fato criam nele e aqueles que não criam. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido novamente. Ele confirma aqui no verso 65 o que ele disse no verso 44. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vejam a reação de alguns discípulos, entre aspas, né, de algumas pessoas que seguiam a Jesus naquele momento, diante da palavra dele, diante do ensino dele, eles não gostaram daquilo que ouviram, e aí o abandonaram. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos perceber agora algumas coisas a partir dessa leitura que nós fizemos aqui, dessa situação de Jesus acerca de Judas Iscariotes, né? Que Jesus falou: olha, entre vocês 12, um de vós é o diabo, ou seja, um de vós é o traidor, é o que vai me trair. Vamos perceber algumas situações aqui, dentro desse discurso, né? Primeiro, o que nós podemos perceber? Que ir a Cristo, ou seja, tornar-se seu discípulo, é um chamado ou um dom. É uma vocação. Não é somente uma oportunidade. A oportunidade, ela existe para todos. O Evangelho, ele é uma oferta universal a todos os seres humanos. Todos são chamados ao arrependimento. Todos são chamados a se tornar discípulos de Jesus. Porém, para que de fato isso aconteça, ir a Cristo, ou seja, tornar-se seu discípulo, é imprescindível para que isso aconteça, é imprescindível a manifestação da graça de Deus, que é irresistível. Por isso que nós vemos aqui que para ir a Jesus não basta somente a disposição humana. É necessário que o Pai, aquele quem determina todas as coisas, conceda esse poder ao homem que se encontra morto em pecados, para que ele possa responder positivamente à oferta do Evangelho. Outra coisa que nós podemos perceber nessa passagem:
Veja que a razão de Jesus dizer isso é explicar que há descrentes entre vós. Ou seja, mesmo naquele contexto ali de Jesus, um mestre, Jesus, o Messias, Jesus, o Filho de Deus, ensinando, pregando, falando para multidões, para pessoas que o seguiam, ainda assim havia descrentes entre eles. E nós podemos, na verdade, parafrasear assim: Jesus sabia desde o princípio que Judas não creria nele. E isso, mesmo diante de todos os ensinamentos, de todos os convites que recebeu. E porque Jesus sabia disso, ele explica com as palavras: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como ele afirma mais à frente: ninguém pode vir a mim se pelo Pai isso não lhe for concedido. Ou seja, o que nós entendemos a partir dessa situação de Judas Iscariotes? A ele, a graça salvífica não foi concedida. Havia muitas influências boas em Judas, havia. Ele foi exposto às doutrinas, aos ensinamentos de Jesus, foi exposto. Ele viu milagres da parte do Senhor, viu milagres. Talvez ele tenha até realizado alguns milagres, mas o maior de todos os milagres, que é receber do Pai o poder, o dom da graça irresistível, isso não foi concedido a ele. Vamos a um outro estudo de caso, o jovem rico. Uma passagem muito conhecida, né, por muitos aí. Vamos abrir lá, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Isso aqui é muito importante. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Verso 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esse trecho do jovem rico, ele é interessantíssimo para nós. E o que menos importa aqui é a ideia de dinheiro, de riqueza. A grande questão aqui é o que se encontra por trás da ideia de herdar a vida eterna, conforme o jovem rico perguntou ao Senhor Jesus o que ele deveria fazer, e como o herdar a vida eterna, ou seja, ser salvo, é algo que fica claro, principalmente nesse último verso, de que é algo impossível ao ser humano. Perguntaram ao Senhor Jesus, diante da resposta dele ao jovem rico: sendo assim, quem é que pode ser salvo? E aí Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Então, percebam aqui, né, nessa história, vamos analisar também a situação do jovem rico. Mesmo ele demonstrando, conforme ele disse, uma conduta moral íntegra, ainda assim, Jesus disse que faltava-lhe alguma coisa para herdar a vida eterna.
Percebam que o jovem rico, ele recebeu orientação, ele recebeu ensinamento do próprio Senhor Jesus, assim como Judas Iscariotes. Mas isso ainda assim não foi o suficiente para salvá-lo. O jovem rico, assim como Judas, ele se encontrava morto em seus pecados. Não bastava ouvir com esses ouvidos físicos aqui, não basta ver com esses olhos, não basta entender com essa mente. Era necessário regeneração espiritual. Entra na mesma situação de Nicodemos, quando Jesus fala para ele, olha, é necessário nascer de novo. Aí ele para e pensa, mas como posso eu, sendo já velho, nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? E aí o Senhor Jesus vai explicar para ele que esse nascimento ao qual ele se refere, essa regeneração, não é carnal, mas espiritual. É um novo nascimento espiritual. E essa é uma prerrogativa essencial a todos aqueles que hão de ser salvos. Então percebam que para que haja regeneração, é necessário que haja a manifestação da graça salvífica do Senhor. E aí vamos entender os termos. O que é graça? Graça é uma ação favorável de alguém, né, nesse caso Deus, um ser supremo, a quem não merece aquela ação. Isso é graça. A graça ela é feita de maneira livre. Deus escolhe manifestar a sua graça. E quando essa manifestação ocorre, ela resulta em regeneração. Por isso que Jesus disse, no final do seu discurso, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, referente à salvação. E aí, diante disso, alguém pode perguntar, mas Bernard, como saber? Eu coloquei ali, como saber se o jovem rico recebeu a graça ou não? Muito simples, a resposta é pela sua atitude. Quando a graça irresistível se manifesta, ela tem que provocar duas reações na vida daquela pessoa, que é fé e arrependimento. O jovem rico, ele não demonstrou nem fé e nem arrependimento, porque ele ouviu o ensinamento de Jesus, ouviu a orientação do Senhor e não acatou, e não atendeu. Ou seja, então nós entendemos que nesse caso a graça salvífica não foi manifestada a ele. Agora vamos para um outro estudo de caso. Passem aí para o próximo capítulo 19, que é do Zaqueu. Agora nós vamos ver uma pessoa que respondeu positivamente à graça salvífica. Vamos ler Zaqueu, capítulo 19, 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, olha que interessante, né? Nós encontramos aí, na mesma sequência, duas situações envolvendo pessoas com situação de vida semelhantes, dois ricos, e vamos ver como cada um respondeu. 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor:
Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vejam a resposta de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Percebam, né, que aqui nós vemos uma situação de uma pessoa semelhante à do jovem rico. Zaqueu também era uma pessoa rica que possuía uma influência ali na sua comunidade. Da mesma maneira como o jovem rico, Zaqueu também foi a Jesus para conhecê-lo. Jesus atendeu a Zaqueu, assim como ao jovem rico. Diante do ensinamento de Jesus, nós podemos perceber que Zaqueu, ele deu evidências de fé e arrependimento. E o próprio Senhor Jesus confirma isso quando ele diz: hoje entrou salvação nessa casa. E Jesus confirma ainda mais, dizendo que Zaqueu, ele é chamado de filho de Abraão. Muito interessante, né, que mais tarde o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele vai trabalhar essa ideia, falando de que os filhos de Abraão não são os descendentes carnais, não são os descendentes físicos, mas aqueles que manifestam fé verdadeira. Esses podem ser chamados de filhos de Abraão. Isso se encontra lá em Gálatas 3, 6 a 7. Beleza, existe aqui mais um outro estudo de caso, mas eu vou pular ele, porque senão vai agarrar muito aqui no nosso tempo. Reforçando, vamos abrir aqui mais um texto importante. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1, vamos ler os versos 8 e 9. Por que eu trouxe essas situações exatamente para nós analisarmos, né? Essas doutrinas, por exemplo, lá da graça irresistível, ela foi elaborada a partir de análises de situações. Então, é assim que essas doutrinas surgiram. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, 8 e 9. Verso 8. Paulo falando a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esses versos aqui, eles são fundamentais também para nós compreendermos a maneira como Deus salva um pecador. Paulo diz no final do verso 8, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Lembram que no início eu falei sobre isso? E graça. O que é a graça? Uma ação favorável a quem não merece, que nos foi dada. De que maneira? Por meio de quem? Em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Muito interessante isso, né? Porque nós pensamos que há a tendência em pensar que a salvação só começou quando Jesus morreu na cruz. Mas não, mesmo antes, pessoas já eram salvas pela determinação de Deus, pela graça de Deus que é dada em Cristo Jesus. Concluindo, qual que é o propósito dessas nossas aulas? Na primeira eu apresentei os 5 pontos do arminianismo, porque foi a partir deles que os discípulos de Calvino fizeram o sínodo de Dort, elaboraram os cânones de Dort para poder responder
combater as heresias arminianas. E aí, no que diz respeito à graça, o que eles, os arminianos, afirmavam? E ainda hoje afirmam. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Essa é a afirmação deles. Nós, reformados, negamos esta afirmação. E a resposta nós vamos dar, já dei, né, aqui na Bíblia, a partir de vários versos, mas vamos pegar os cânones de Dort e vamos ler capítulo 3, parágrafos 9 e 10, onde foi escrito assim: muitos são chamados através do ministério do Evangelho, mas não vêm e não são convertidos. Não é culpa do Evangelho, nem do Cristo que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que chama através do Evangelho. Inclusive, confere vários dons a eles. Mas é sua própria culpa. Alguns não aceitam a palavra da vida por descuido, outros de fato a recebem, mas não em seus corações. E por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, viram as costas à palavra. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo, e não produzem nenhum fruto. Isso é o que o Salvador ensina na parábola do semeador. Próximo. Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isso não pode ser atribuído ao homem, como se ele se distinguisse por sua livre vontade de outros que receberam a mesma suficiente graça para a fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. O pelagianismo foi outra heresia, né, que foi inclusive antes do arminianismo, lá no século V para VI, e foi a partir dele que os arminianos tiveram aí essas ideias loucas. Ele lhes dá fé e arrependimento, ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Tudo isso ele faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e se gloriem não em si mesmos, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. Percebam, irmãos, que é muito claro, né, de que a salvação ela é pelo poder de Deus, como Paulo ensinou também lá em Efésios 2:8, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando eu e você somos salvos, isso acontece por causa da determinação de Deus antes dos tempos eternos, conforme nós lemos aqui, o que nos leva à eleição incondicional, que é antes da fundação do mundo. E para que isso aconteça, é necessário que essa graça salvífica se manifeste em nossas vidas durante esse tempo terreno. E é importante nós compreendermos, né, por mais que a eleição ela seja antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, ninguém nasce salvo. Todos nascem perdidos, todos nascem pecadores, porque a eleição ela é antes dos nossos nascimentos. Quando nós nascemos, vivemos nesse mundo, aos eleitos em vida vai ser concedida a graça da salvação, que é irresistível. Por isso que no início eu falei que a graça salvífica nos eleitos, ela é irresistível. E aí, muito importante, né, eu trouxe isso aqui para finalizar, porque quem não entende a doutrina da graça irresistível, fica naquela coisa, né? Nós, então, a pessoa
ela é manipulada por Deus, né? Ela é controlada por Deus. A pessoa ela não possui vontade própria, ela é obrigada a fazer uma coisa que ela não quer fazer. Não, não é isso. Por quê? A graça irresistível, ela nunca implica em Deus me forçar, te forçar a crer contra a nossa vontade. O que acontece quando a graça irresistível se manifesta nos eleitos? Ela nos capacita, nos dá o poder para transformar a nossa vontade, que antes era contrária ao Evangelho, que era contrária a Deus, e nos transforma. Antes nós que éramos inimigos de Deus, em Cristo, pela graça que se manifesta, somos transformados, convertidos. O nosso coração, que antes era rebelde, que detestava o Evangelho, passa a amar. Ou seja, a graça salvadora, ela nos faz querer ser salvos. Nenhum salvo é salvo contra a sua própria vontade. Quem não quer ser salvo, vai continuar não querendo ser salvo. Até que Deus, por sua graça, se manifeste e mude essa vontade. Vamos ler esses versos aqui que nos ajudam a entender. Jeremias 31, a partir do verso 31. Eu sei, são versos do Antigo Testamento que falam acerca de Israel, mas os princípios são aplicados a todos. Jeremias, capítulo 31. Vamos ler aqui a partir do verso 31 também. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não, vejam que interessante, né? Já aqui no verso 31 fala sobre uma nova aliança. E o que o Senhor Jesus falou lá quando ele reuniu na última Páscoa, na ceia com os discípulos? Eis, esse é o símbolo, né, o pão, o vinho, são símbolos da nova aliança no meu sangue. Verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha só a intervenção de Deus no ser humano. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebem a ação de Deus? Vamos para outra passagem, a última aqui para a gente finalizar. Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler a partir do verso 26. Ezequiel 36. Novamente, nós podemos perceber a intervenção de Deus no ser humano pecador, transformando a sua vontade. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Claro que ninguém tem coração de pedra, né? Isso aqui é um sentido figurado. O que é uma pedra? É algo que não possui, é algo insensível, é algo duro, é algo que não se expressa, que não possui nenhum tipo de sentimento, de desejo. É algo morto. Nós olhamos para uma pedra, ela não possui vida. É isso. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A graça irresistível consiste nisso. O homem é pecador,
morto, rebelde, odeia Deus, detesta a igreja, detesta crente, detesta o evangelho, mas a partir do momento em que o Senhor toca no coração de pedra, quebranta esse coração, dá o seu Espírito Santo, nisso a graça está sendo manifestada. E a condição daquele que antes odiava a Deus, detestava a Bíblia, detestava orar, detestava ir à igreja, passa a amar essas coisas. Então nós vemos que a graça irresistível, ela é fundamental, né? A doutrina da graça irresistível é fundamental para nós entendermos o conceito correto da salvação. E esse é o propósito das nossas aulas. Finalizei. Perguntas? Dúvidas? É porque está gravando. A paz, Bernardo. Tudo bem, paz. Uma pergunta até um pouco básica, não sei se você já abordou isso anteriormente, mas ela ronda muito aqueles que não conhecem profundamente a Bíblia. Por exemplo, quando a gente falando de graça irresistível, falando da questão da salvação, como ela é aplicada às pessoas que faleceram sem a condição consciente de crer em Jesus? Por exemplo, uma criança, uma pessoa inimputável, tem algum déficit intelectual. Como é que aplica essa salvação para essas pessoas? O que eu penso acerca disso, né? Vamos voltar a Efésios 2:8, que vai nos ajudar a entender. Lá diz: sois salvos pela graça, ok. Mas existe uma condição. Quando a graça se manifesta na vida de alguém que vai ser salvo, a essa pessoa é concedida fé. E fé pressupõe conhecimento. Quem tem fé em alguma coisa, né? Então, assim, se eu creio em alguém, eu vou crer em algum ensinamento, em algum mandamento, em algum ensino, etc. Diante disso, o que eu penso? Todos aqueles a quem Deus elege para a salvação, Ele vai capacitá-los com capacidade para crer, vai dar a eles fé. Então, o que eu penso? Né? E aí é uma opinião minha, não sei qual é a opinião dos pastores, eles podem falar depois. Mas eu creio que, para que uma pessoa, né, que por exemplo, deficiente mental, não consegue ter compreensão acerca do Evangelho, eu penso que, para essa pessoa ser salva, ela precisa ser curada, e a partir daí ela tem a condição para crer. Mesmo com uma criança. Uma criança, ela precisa atingir uma determinada idade para ela compreender quem é Jesus, o que Jesus fez. Né? Salvação pressupõe conhecimento. Então eu penso dessa maneira, né? Que para alguém ser salvo, ele tem que conhecer o Evangelho. Não tem como ser salvo sem conhecer o Evangelho. Agora, deixa eu aproveitar essa pergunta para poder tratar aqui uma coisa com os irmãos. Eu trouxe aqui, e há outros casos, né, que nos mostram a manifestação da graça de Deus de uma maneira eficaz. Falei também de pessoas que resistiram. E aí os irmãos podem até dizer, né, mas Bernardo, a Bíblia nos fala, né, de pessoas que resistem à graça, que resistem aos ensinamentos. Quer ver? Por exemplo, João 5:40, o Senhor Jesus estava ali num discurso, e aí ele diz assim, verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não querer ir a Cristo é uma realidade. É uma realidade de muita gente. Muita gente não quer ir a Cristo. Muita gente não quer ser salvo. E o que nós entendemos? Que a essas pessoas, até o momento, a graça, que é irresistível, não foi concedida. Quando ela for concedida,
esse desejo dessa pessoa vai ser transformado, ela vai querer ir a Cristo para ter vida. Outro caso, né? Estevão, quando estava ali perante os seus algozes, antes de morrer apedrejado, ele falou sobre isso, né? Ele falou: vós resistis ao Espírito do Senhor por meio dos profetas, né? O que consistia nisso? Deus levantou inúmeros profetas antes de Jesus. E esses profetas testificaram acerca do Evangelho do Senhor Jesus. E ainda assim as pessoas estavam resistindo, não queriam acatar a chamada ao arrependimento. Por quê? O princípio da depravação total. Porque o ser humano se encontra morto em pecados, morto espiritualmente, ele não possui capacidade para dar essa resposta positiva à graça. Então, o ser humano normal, na condição de morto espiritual, ele sempre vai resistir ao Espírito Santo. Por quê? Porque é isso que ele pode fazer. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Não? O horário já está. Eu penso, dentro da resposta da pergunta do irmão Leonardo, eu entendo bem o posicionamento do Bernard, concordo com ele, e faço um adendo, né? Indo um pouquinho além do que ele trouxe. Pessoas incapazes, Deus conhece. E Deus sabe que elas são incapazes. Correto? Isso faz sentido, né? Elas são incapazes e Deus sabe que elas são incapazes. Incapazes em qual sentido? Uma pessoa com uma demência mental, uma criança, um bebê recém-nascido que morre logo depois do nascimento. Temos essas sequências, essas ideias, né? E esses fatos que podem acontecer. Eu entendo que a graça, ela pode ser manifestada de uma maneira, de uma forma, não sei se eu posso usar essa expressão, como exceção. Não no sentido de uma regra, porque a própria palavra exceção já nos diz isso, né? Então, eu creio que Deus pode manifestar essa graça tendo em mente esses casos. Seria diferente Deus abrir uma exceção para adultos que estão conscientes e que ouviram a mensagem do Evangelho. Eu penso que a gente pode, e aqui é claro, né, nós estamos conjecturando isso. Eu me lembrei de uma passagem quando Davi tem um filho, né, e a criança morre. E Davi ele sofre pela perda daquela criança. Mas é interessante que quando Davi ora, ele entende e ele mesmo afirma que ele tornará a ver a criança. Eu entendo que o texto, embora seja uma narrativa, uma crônica, né, e nós não possamos tirar dele uma doutrina, ele pode ser usado como uma base bíblica para essa conjectura que nós estamos dizendo aqui. E aí eu finalizo com aquela questão do sola escritura, que a gente pensa que muitas vezes a gente entende errado, né? O sola escritura. A gente pensa assim: se a Bíblia não diz, então pode. Mas o sola escritura não afirma isso. O sola escritura diz o seguinte: aonde a Bíblia afirma, eu afirmo. Aonde ela se cala, eu me calo. Então, nesse sentido, como a Bíblia não expande a respeito desse assunto, até porque ela não é um livro exaustivo, portanto, nós estamos pisando em terreno arenoso aqui, eu diria assim. Tá bom? Essa é a minha contribuição nessa área. Vamos encerrar então, já que não surgiu mais nenhuma pergunta, nem dúvida, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por este momento tão frutífero, ó Deus, tão abençoado, pelo meio do qual nós podemos aprender acerca desta doutrina tão importante.
Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por tua graça, Deus. A tua graça, ela é o motivo, ela é a razão de nós estarmos reunidos aqui nesta manhã. Obrigado por tamanha graça manifestada em minha vida, em nossas vidas, Deus. Que dia após dia esta graça seja confirmada em nós, para a glória do teu santo nome. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.